Olá, meus irmãos, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Opa. Beleza, deixa eu chamar o pessoal aqui do Facebook. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, meus irmãos. Vou aguardar aí o pessoal chegando. Estamos aqui então para começar mais uma aula do Seminário de Formação Católica e a gente vai falar sobre a Sagrada Tradição. Nós já fizemos a parte 1 ontem, tá, meus irmãos? Um tema importantíssimo para vocês conhecerem, porque o pilar da nossa fé católica é baseado em 3 pilares, né? A nossa fé católica é baseada em 3 pilares: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras, ok? Tradição, Magistério e Escritura. Nós já falamos muito aqui no seminário sobre as Sagradas Escrituras. Temos várias aulas falando da autenticidade da Bíblia, como se formou a Bíblia, a interpretação da Bíblia e muita coisa aí boa sobre a Sagrada Escritura. Você pode olhar aí no meu perfil, né, na minha bio, tem lá Seminário de Formação Católica, nossos vídeos lá no YouTube, tá, meus irmãos? Então a gente está começando uma série importantíssima, que é a Sagrada Tradição, o segundo pilar da igreja, tá bom? Então acompanhe conosco aqui, porque esse tema é essencial que todo católico conheça, ok? Essencial você conhecer o que é a Sagrada Tradição. Nós já falamos ontem na aula 70, né? Essa aula aqui é a aula 71. Aliás, essa é a aula 72, não é isso? Essa é a aula 72. Nós falamos na aula 71, ok? Sobre a Sagrada Tradição. O pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com uma oração, né, meus irmãos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos todo esse momento em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, nesta formação. Abençoe-nos, Senhor, nessa meia hora, para que aconteça a Tua vontade acima de todas as coisas, Senhor. Que não aconteça nenhuma injustiça e nada que não seja conforme o Teu coração. Iluminai-nos, Espírito Santo, por intercessão da Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vou começar falando do Catecismo da Igreja Católica, ok? Que eu recomendo todo católico ter, o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 77, né, ele vai citar a Dei Verbum. A Dei Verbum é um importantíssimo documento dogmático do Concílio Vaticano II, que vai falar sobre a revelação divina. Então, o que a Dei Verbum diz? Dei Verbum diz no número 7 e 8, que são citados no Catecismo, parágrafo 77, diz o seguinte: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, sagrada tradição. Através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, em sua vida e no seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Fecha aspas. Então percebam que a Sagrada Tradição é a garantia do Espírito Santo de conservar vivo e inalterado a vivência dos santos evangelhos, a vivência da pregação apostólica, a vivência dos discípulos de Jesus. Percebam que o que Jesus ensinou aos apóstolos é muito maior do que o que foi escrito nos evangelhos. O próprio São João diz: há muitas outras coisas que não foram escritas, que se fossem escritas não haveria livros no mundo que coubessem. Então, meus irmãos,
há muito mais a ser passado pelo apóstolo do que aquilo que ele escreveu no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos. Então vocês concordam comigo que há muito mais a ser aprendido. E esse muito mais, os apóstolos tentaram passar por sua vida, culto, o dia a dia. Se espalharam em toda a Roma para pregar o Evangelho. Não foram de forma virtual, foram de forma pessoal evangelizar. Essa evangelização pessoal, ao vivo, a cores, sem internet aqui, ao vivo, olho no olho, toque no toque, passou muito mais, meus irmãos, do que a experiência só de palavras. Porque a vivência cristã ela é muito mais do que palavras. A vivência cristã é muito mais do que letra. Essa é a sagrada tradição que os apóstolos viveram e passaram para os discípulos dos apóstolos, que passaram para os discípulos dos discípulos dos apóstolos, e nós recebemos essa sucessão apostólica até os dias de hoje, na Igreja de Cristo, que não morre. A Igreja de Cristo tem 2000 anos. A Igreja que Jesus garantiu que não passaria. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Nesse livro aqui, a Sagrada Tradição da Escola da Fé, eu tenho aqui a versão antiga, tem uma capa nova agora, que o professor Felipe Aquino... O professor Felipe Aquino aqui, ele explica de forma fenomenal esse livro. Esse livro é essencial, essencial. Eu vou ler algum trecho aqui para vocês. Ele diz assim: se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia. Nós conversamos ontem, a Bíblia foi berçada na Sagrada Tradição. Okay? Quem escreveu foi a Igreja Viva. Quem escreveu foi uma tradição que conservou a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, tudo que está na palavra de Deus, tudo que está nas Sagradas Escrituras é verdade, sim. Mas a verdade completa não está toda nas Escrituras. Há muito mais aí. E aí, continua aqui o professor Felipe Aquino. São Clemente, que foi Papa, o quarto Papa da Igreja, nós tivemos Pedro, Pedro apóstolo, primeiro Papa. Morreu Pedro, os apóstolos se reuniram e elegeram Lino para substituir Pedro. Lino morreu, reuniu os apóstolos, chamou Anacleto ou Cleto. Cleto morreu, todos os papas inicialmente, acho que uns 30 papas morreram todos martirizados. Morreu Cleto, Anacleto, se reuniu os apóstolos, os bispos e elegeram Clemente. Então nós temos São Clemente, que foi o quarto Papa, depois de Pedro. Ele foi Papa do ano 88 ao 97. Okay? Meus irmãos, Clemente, o quarto Papa, ele foi ajudante de Paulo Apóstolo. Percebam a riqueza que é você estudar a tradição da igreja. O nosso quarto Papa, ele foi ajudante de Paulo Apóstolo. O nome dele aparece na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ok? Está lá Clemente. São Clemente, ele escreveu uma carta aos Coríntios. Assim como São Paulo escreveu a carta aos Coríntios, acredito que vocês conheçam, a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, que está na Bíblia, Paulo escreveu para a comunidade da cidade de Corinto. Uma cidade muito evoluída, uma cidade com muito recurso. Também Clemente, o quarto Papa, escreveu também uma carta aos Coríntios. E essa carta foi preservada a nós. Olha só que riqueza. Nós temos vários escritos antigos dos santos, dos discípulos dos apóstolos. São Clemente aqui foi discípulo de Paulo Apóstolo. Ora, Alessandro, por que isso não está na Bíblia? Percebam, meus irmãos. Há muitos escritos. Há os escritos apócrifos, Tem os apócrifos que falam da Assunção de Nossa Senhora. Por vários motivos a igreja não catalogou como inspirados pelo Espírito Santo. Mas a igreja não está dizendo em autenticidade. Hoje a gente só vê do lado da autenticidade. A gente só olha do lado científico, materialista. A igreja não aprovou é porque é mentira. Não, peraí. Existe um critério de discernimento. Essas palavras
São Paulo escreveu, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo puro. Aqui é pura palavra de Deus. Ok. Agora aqui não. Aqui é o grandioso São Clemente. São importantíssimas, mas não são pura palavra de Deus. Deu para entender? Tem uma certa, vamos dizer, hierarquia nos escritos, né? Então as escrituras sagradas são escrituras sagradas. Mas nós temos escritos de vários santos, de vários mártires, de vários homens e mulheres que viveu da época dos discípulos apóstolos. E nós temos aqui então a figura de Clemente. Ele que foi o quarto papa, ele que foi discípulo de Paulo Apóstolo, né? Colaborador de Paulo Apóstolo. Ele escreveu aos Coríntios para debelar a rebelião dos fiéis contra os pastores. Já no século I, expunha as bases da igreja, mostrando que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai e incumbiu aos apóstolos de estabelecerem a hierarquia. Então, meus irmãos, já no primeiro século, há uma revolta entre alguns membros da igreja contra os pastores. E aí, então, o Papa, discípulo de Paulo Apóstolo, São Clemente, escreve uma carta aos Coríntios para debelar essa rebeldia, para debelar essa rebelião. Percebam o contexto em que isso acontece. Assim os apóstolos, então Jesus recebeu toda a autoridade do Pai e Jesus dá essa autoridade aos apóstolos. Jesus estabelece uma hierarquia. Percebam, meus irmãos, há uma hierarquia. Infelizmente muitos católicos de hoje não sabem o que é hierarquia. Não sabem que o sacerdote tem uma missão muito mais sublime que o leigo. E acabou, meu irmão, acabou. Seja mais humilde. As mãos do sacerdote são sagradas. Reconheça a hierarquia que o Senhor estabeleceu na sua Santa Igreja. E assim os padres têm que obedecer aos bispos. E o bispo tem que obedecer ao bispo de Roma, o Papa Francisco, no caso. Então há uma hierarquia estabelecida pelo próprio Cristo. E é assim que a igreja durou 2000 anos. Mesmo que tenham tido pastores infiéis, mesmo que tivemos papas terríveis, né? A maioria dos papas foram homens muito santos, né? 99%. Mas tivemos alguns papas com muitos problemas. Mas mesmo assim, o Senhor preservou a igreja pela hierarquia, obediência, disciplina, humildade e várias outras virtudes que devemos buscar. Ainda válido para hoje. Então, meus irmãos, São Clemente escreve para debelar essa rebeldia. Os apóstolos receberam essa hierarquia, essa ordem, né? Cumpriram a ordem e puseram à frente das igrejas bispos, presbíteros, diáconos como auxiliares, tendo regulamentado a sua sucessão com normas claras, para que com a comunidade fossem escolhidos sempre os melhores. Nós já vemos lá da carta de São Paulo a Timóteo, né? a Timóteo, né? São Paulo já fala algumas regras para você eleger os bispos. Então, os apóstolos estabeleceram regras para chamar esses homens para serem membros da hierarquia, né? Essas normas até hoje norteiam a vida da igreja. É a expressão da tradição dos apóstolos. Então a gente herda muita coisa, muitos costumes, a gente traz isso, né? Um dos grandes padres da igreja do século II foi Santo Irineu. Santo Irineu, ele morreu no ano 202. Olha só que nós estamos falando de um homem que morreu no ano 202. Então nós estamos lá no início do cristianismo. Santo Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo, o bispo Policarpo, o santo bispo Policarpo, que morreu no ano 156. São Policarpo foi um grande bispo e mártir de Esmirna. E São Policarpo ele foi discípulo direto de São João Batista. São João Evangelista. Então percebam, São João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, né? Policarpo foi discípulo de João. Irineu foi discípulo de Policarpo. Olha a sucessão apostólica. Olha aí, né?
eles vivendo essa tradição, vivendo todo esse contexto. Santo Irineu, então, meus irmãos, é herdeiro direto dos apóstolos e nos dá muitos testemunhos da importância da tradição que recebeu deles. Olha só o que Santo Irineu disse na sua obra Carta contra os Hereges. Santo Irineu escreveu uma obra chamada Contra os Hereges. Santo Irineu, repito, morreu no ano 202. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista, o mesmo João que estava aos pés da cruz com Nossa Senhora. Então nós temos aqui Santo Irineu. Olha o que Santo Irineu escreveu. Presta atenção agora, meu irmão, vou ler para você as palavras de Santo Irineu. Sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures a verdade. Não é preciso procurar a verdade por aí em qualquer lugar. Porque ela é tão fácil de extrair na igreja. Pois os apóstolos, como um rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Olha que lindo isso. A gente não precisa procurar verdade por aí, em qualquer lugar. O Senhor colocou, através dos apóstolos, um celeiro riquíssimo na sua santa igreja, a verdade para a gente beber dela. Pois bem, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, não haveria de renovar as igrejas mais antigas àquelas onde viveram os apóstolos para se esclarecer a questão? Ele está dizendo assim, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, questão, e vamos procurar as igrejas novas, vamos olhar lá nas igrejas antigas, as igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, porque eles fundavam a igreja em várias cidades, vamos voltar lá em Jerusalém, vamos ver como é que está a vida lá dos apóstolos, dos cristãos, vamos beber lá da fonte a verdade. Olha que lindo isso. Se você está em dúvida, busca lá da fonte, vai beber da patrística, vai beber dos sucessores diretos dos apóstolos. E se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos aos quais confiaram as igrejas? Quer dizer, Santa Irineu está falando, se não tiver escrito nas escrituras deles, nos evangelhos, nas cartas, vamos beber da tradição. Não deveríamos beber da tradição? Assim olha só o que ele diz, assim todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. E nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até nossos dias. Ele continua. A pregação da igreja apresenta por todos os lados firme solidez, perseverando idêntica e beneficiando-se como podemos mostrar com o testemunho dos profetas, apóstolos e discípulos. Testemunho este que engloba o começo, o meio e o fim, isto é, a totalidade da economia de Deus e de sua operação infalivelmente ordenada à salvação do homem, fundamento da nossa fé. Então existe uma unidade no discurso da igreja, uma unidade na doutrina da igreja. Se hoje há alguma confusão, meus irmãos, pode pesquisar. Tem algum pregador sendo infiel à tradição. Tem algum padre ou algum bispo sendo infiel à igreja que sempre creu, aos santos, aos papas. Ok, meus irmãos? Então a igreja ela tem um linguajar único. Não tem algo novo que vá, como é que se diz, enterrar o passado. Muito pelo contrário. Tudo de novo que o Espírito Santo suscita é justamente para aprofundar tudo que o mesmo Espírito nos concedeu no início dos tempos. É cada vez mais um aprofundamento. E cada vez que você bebe de literatura católica, de literaturas espirituais, que te levam a mergulhar cada vez mais profundamente em verdades de sempre, isso é riquíssimo.
Agora, se você pega um livro moderninho que vai destoar com o que os santos falaram, do que o magistério falou, sai fora. Sai fora, porque isso não é a igreja de Cristo. Ok, meus irmãos? É esse faro que nós precisamos ter, meus irmãos. E quem não tem esse discernimento se perde em confusão e acha que está na confusão. Por quê? Porque não está bebendo da fonte. Não está bebendo a água da fonte pura, meus irmãos. Percebam, a gente tem que beber a água da fonte pura, tá? Saibam disso, beber da fonte pura. Sagrada Escritura, o Catecismo, o documento do Magistério e os livros dos santos. É esse a fonte pura que nós temos ao acesso, resumindo de forma bem simplória, tá, meus irmãos? Continua aqui Santo Irineu. Eis porque esta fé que recebemos da igreja, guardamos com cuidado, como um depósito de grande valor, encerrando em vaso excelente e que sob a ação do Espírito de Deus se renova e faz renovar o próprio vaso que a contém. Pois, como fora entregue o divino sopro ao barro modelado, foi confiado à igreja o dom de Deus, a fim de que todos os seus membros pudessem dele participar e ser por ele vivificados. À igreja foi entregue a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escalada de nossa ascensão para Deus. Na igreja foi dito: Deus colocou apóstolos, profetas, doutores e tudo o mais que pertence à operação do Espírito. Deste Espírito se excluem os que, recusando-se a aderir à igreja, se privam a si mesmos da vida por suas falsas doutrinas e depravadas ações. Porque onde está a igreja, está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, está a igreja e toda a graça. Olha que lindo isso, meus irmãos. Onde está a igreja, está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, está toda a graça de Deus. Santo Irineu, falecido no ano 202, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Isso é da fonte, né, da raiz da Sagrada Tradição. Bebendo da fonte, meus irmãos. Ora, o Espírito é verdade. Assim, os que dele não participam são também os que não estão sendo nutridos e vivificados pelos peitos da mãe igreja, né? Os que não têm parte na fonte límpida que brota do corpo de Cristo, os que escavam cisternas dessecadas, Jeremias 2,13, buracos na terra, os que bebem a água poluída do Pantanal. Eles fogem da igreja para não serem desmascarados e rejeitam o Espírito para não serem instruídos, tornando-se estranhos à verdade. É fatal que se precipitem em todo erro e pelo erro sejam sacudidos. Fatal que pensem a cada momento diversamente sobre as mesmas coisas, nunca tendo doutrina estável. Ele está falando dos infiéis, dos que não seguem a igreja, sendo sofistas de palavras mais que discípulos da verdade. Quer dizer, são relativistas. Uma hora uma coisa é verdade, quando não convém, aquilo não é mais verdade. Porque não estão fundados sobre a única rocha, mas sobre a areia de muitos saibros. Que riqueza! Isso é a pregação dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos. Isso é patrística, meus irmãos. Quem não sabe o que é patrística, é chamado de os pais da igreja.
são os grandes homens que Deus fez surgir na igreja no ano 100, no ano 200, né? Século 1, século 2, século 3, até o século 5, 6, 7 mais ou menos. Grandes homens que escreveram verdades riquíssimas. Aonde eu acho isso, Alessandro? Tem já muitos livros aí sendo publicados, né? Tem uma coleção da editora Paulus. Eu recomendo o Ofício das Leituras. No Ofício das Leituras, que faz parte da Liturgia das Horas, todos os dias você tem um trechinho de um escrito da patrística, ou de algum santo, né? Ou do magistério. Todos os dias a igreja reflete algum escrito, né? Dos santos. Eu recomendo a vocês, tem um podcast que eu criei, o Ofício das Leituras, onde eu faço essa leitura em áudio do ofício do dia. Você pode também ver no meu perfil aí, tá? Você pode seguir o podcast e todo dia receber um áudio com essas riquezas maravilhosas. Mas continuemos. Aí vem o professor Felipe Aquino dizendo, nesta mesma obra contra as heresias, né? Essa obra de Santo Irineu, ele apresenta a primeira lista dos 12 primeiros papas da igreja, até o 12º, até Eleutério, que era o papa do tempo de Santo Irineu. Ele diz assim, abre aspas, agora é Santo Irineu falando. Ora, dado que seria demasiado longo enumerar as sucessões de todas as igrejas, tomaremos a máxima igreja, muito antiga e conhecida de todos, fundada e construída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Mostraremos que a tradição que ela tem dos mesmos e a fé que anunciou aos homens chegaram até nós por sucessões dos bispos. Porque é com esta igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, na qual sempre se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Então percebam que desde o início a igreja inteira tinha que concordar com a igreja de Roma, a igreja fundada por Pedro e Paulo. E assim hoje, não adianta o nosso bispo aqui querer fazer as coisas da cabeça dele. Ele precisa concordar com o Papa Francisco. É preciso haver uma concordância com Roma. Lembra que Jesus falou? Toda autoridade eu dou. Que vocês fecharem na terra, eu fecho no céu. Que vocês abrirem na terra, eu abro no céu. Acabou, meu irmão. Ah, mas eu não concordo. Cara, mas tem isso do Papa. Rapaz, deixa o Papa prestar conta com Jesus. Se preocupa com o que você tem que prestar conta com Jesus. Faça a sua parte. Deus não vai te cobrar o que o Papa fez ou não fez. Ok? Deus vai te cobrar o que você não fez e fez. Tema e trema diante disso. Para de falar mal do Papa. Toma vergonha na tua cara. Olha para a tua vida. Se converta. Se preocupa com você. Para de ouvir fofoca de internet. Ore pelo Santo Padre Papa. A missão dele não é fácil. Não é fácil. Seja humilde. Seja cristão. Reconheça o seu lugar, meu irmão. Reconheça o seu lugar. Ok? Olha que riqueza Santo Irineu nos diz, né? Desde o início da igreja, essa concordância e fidelidade a Roma. Ele continua, Santo Irineu continua. Depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o encargo do episcopado. Quer dizer, Pedro morreu, chamaram Lino, passaram o episcopado para ele. Né? E aí Lino agora é o Papa. Anacleto o sucedeu. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado, que a gente comentou, né? E foi discípulo de Paulo Apóstolo. Ele tinha visto os próprios apóstolos. Olha só, Santo Irineu falando de São Clemente. Ele tinha visto os próprios apóstolos. Estivera em relação com eles. Sua pregação ressoava-lhe aos ouvidos. Sua tradição estava presente ainda aos seus olhos. Aliás, ele não estava só. Havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. A Clemente, e meus irmãos, eu li a carta de São Clemente aos Coríntios. É linda, 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 linda.
tá? Linda, linda, linda. É importantíssimo a gente beber dessas fontes e ver a riqueza que é a nossa Santa Igreja. Riqueza, riquíssima. Né? Continua Santo Irineu. A Clemente sucede Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, Sisto. Depois, Telésforo. Também glorioso por seu martírio. Depois, Higino, Pio, Aníceto, Sotero. Eleutério em 12º lugar a partir dos apóstolos. Então percebo que tem o Papa Francisco, você tem o seu bispo aí da sua cidade. Quem ordenou o seu bispo? Ou foi o Papa ou foi um bispo. Quem ordenou, quem ordenou o Papa Francisco? Quem ordenou o Papa Bento XVI? Você vai chegar nos apóstolos. Nossa igreja é herdeira direta dos apóstolos. Essa é a sucessão apostólica. Continua Santo Irineu. É nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja, desde os apóstolos, e a pregação da verdade chegaram até nós. E está aí uma prova muito completa de que é única, de que a igreja é única e sempre a mesma. A fé vivificadora, aliás, e está aí, está falando da fé, e está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma. A fé vivificadora que na igreja, desde os apóstolos, se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. Essa é a palavra de Santo Irineu. Aí alguém pode falar assim, Alessandro, mas aí depois virou confusão, Constantino, a Idade Média, Inquisição, e blá blá. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisinha. Você estudou a história da igreja? Né? Não desviou não. Tá? Sabe por que não desviou? Sabe por que? Porque Jesus garantiu. Você acredita em Jesus? Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é Deus. E ele garantiu, sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram sobre ela. Quer dizer, a igreja dele venceria o inferno, meus irmãos. Quem é louco para dizer que a igreja de Jesus sucumbiu? Quem é louco para dizer isso? A igreja dele está de pé, porque ele prometeu. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou desses hereges. Esses hereges malditos que bebem da cisterna com água suja. Ou eu sou um cristão de fato que bebe fiel águas límpidas, ou eu me torno um herege. Não seja um herege, meu irmão. Busque beber das águas límpidas. Busque conhecer. Né? Houve, sim, com certeza, coisas muito feias na história da igreja, porque nós somos homens, nós somos falhos. Né? Mas uma coisa você pode ter certeza. Jesus não abandonou sua igreja. Jesus é fiel. Eu sou infiel, eu sou pecador, você também, mas Jesus é fiel. Jesus é fiel. E estudar a história da igreja, contemplar a ação de Deus na história é maravilhoso. É maravilhoso. Meus irmãos, já deu tempo aqui. Amanhã a gente continua a Sagrada Tradição. E amanhã eu vou entrar, aliás, amanhã não, tá, meus irmãos? Vai ser na sexta-feira, ok? Não vamos fazer na quarta-feira, como a gente está acostumado. Vai ser na sexta-feira, às 20 horas, o mesmo horário que esse. Tá bom? Nós vamos fazer na sexta-feira, vai ser um dia melhor, tá? E na sexta-feira a gente vai mergulhar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a Sagrada Tradição? O que São Paulo Apóstolo fala sobre a Sagrada Tradição? Você vai se surpreender. Você vai ver que maravilha, como que a Sagrada Escritura confirma e corrobora a tradição, a Sagrada Tradição. Né? Não vai falar de tradição de homens, não. Nós não estamos falando de tradição de homens. Nós estamos falando da tradição sagrada, dada por Deus através do seu Espírito, à sua Santa Igreja. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por todos vocês até aqui. Compartilhem, vejam os vídeos anteriores. Nós temos aí, né, já são 72 aulas, coisas riquíssimas nós temos aí para beber, tá? Aí tá aí para vocês o Seminário de Formação Católica. Sexta-feira a gente volta com a Sagrada Tradição parte 3. Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus, boa noite e divulgue esse vídeo, divulgue para sua família no grupo de WhatsApp, divulgue para os seus colegas da igreja, seus conhecidos, tá bom?
Deus abençoe a todos. Shalom.